Olá, bom dia! Com a graça de Deus, mais uma vez estamos aqui em mais uma jornada Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E hoje nós vamos aos versículos 3 até o versículo 5, tá certo? Vamos lá? Diz assim, ó: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Daqui a pouco a gente lê o próximo versículo. Preste atenção. É tão bom, escute bem isso, preste atenção. É tão bom ver duas pessoas se unindo para fazer o que é certo. Sejam dois amigos, sejam dois irmãos, principalmente sendo marido e mulher. Duas pessoas se unindo para fazer o que é certo. Mas não foi o caso de Ananias e Safira. Eles se uniram para fazer o que era errado. Eles haviam feito um voto. Nós vamos vender uma propriedade e vamos depositar aos pés dos apóstolos. Então eles fizeram esse voto com Deus, de pegar todo o valor da propriedade e dar para a igreja, para que a igreja administrasse ali naquilo que era necessário naquela época. Mas eles não fizeram isso. Eles concordaram entre si que não dariam todo o valor, mas dariam só a metade. Pedro não sabia, não é? Então vamos fazer isso e não vai ter nenhum problema. Eles se uniram para fazer o errado. E isso me faz lembrar de Adão e Eva, né? Que também, como casal, fizeram o errado. Eva foi lá, comeu do fruto, ofereceu para o marido concordou e ambos se deram mal. Então é tão importante duas pessoas se unirem para fazer aquilo que é certo. Se eu estou falando agora com o marido e com a esposa, se unam para fazer o que é certo. Você que é casado, se unam com a sua esposa, se unam com o seu marido para fazer o que é certo e não errado. Se é uma sociedade de dois amigos, se unam para fazer o que é certo. Se são dois irmãos, sejam irmãos de sangue, sejam irmãos de igreja, se unam para fazer aquilo que é certo. A Bíblia diz que Pedro falou assim para Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Paulo disse em Tessalonicenses: enchei-vos do Espírito Santo. Quando nós deixamos o Espírito Santo encher o nosso coração, nós sempre vamos fazer as coisas certas. Mas quando nós deixamos Satanás encher o nosso coração, nós sempre vamos fazer as coisas erradas. Então, Ananias, claro, tinha o livre-arbítrio de tomar a sua própria decisão, assim como Eva, quando foi sugestionada por Satanás, mas ele deixou que aquilo que Satanás foi colocando na mente dele enchesse o coração dele. De repente, para que dar todo esse dinheiro para a igreja? Se você dar a metade e ficar com outra metade, ninguém vai saber e você vai poder comprar coisas, fazer investimentos e etc. Não precisa disso tudo. E ele foi deixando aquilo entrar no coração dele, mas ele havia feito um voto com Deus. Ele deixou Satanás encher o coração dele. Então assim acontece com pessoas que até andam na verdade, mas se você deixar Satanás encher o seu coração, você vai começar a ficar contra coisas que antes você tanto apoiava e até praticava. Pessoas que de repente eram cheias do Espírito Santo, cheias de dons, falavam em línguas estranhas, mas de repente apareceu alguém no caminho dela falando contra os dons, falando contra as línguas estranhas, ela começa a ficar indiferente a isso. Pessoas que um dia foram curadas e agora, por causa de determinados ensinamentos, não acreditam mais que Jesus cura hoje e que a cura dela de repente foi uma coisa que aconteceu por acaso. Está deixando Satanás encher o coração. Pessoas que antes foram dizimistas fiéis nas suas congregações, ofertantes, mas porque ouviram a um e a outro, agora deixou Satanás encher o seu coração. Coisas que de repente você acreditava, vivia com fé,
praticava antes. Mas Satanás foi enchendo o teu coração e de repente você deixou de ser, acreditar ou viver aquilo. Não deixe o inimigo, o diabo, te levar por esse caminho jamais. Ao invés de deixar Satanás encher o teu coração, permita que o Espírito Santo encha o teu coração. Eu, pastor Vitor, tenho mais de 20 anos na caminhada da fé. Mais de 20 anos na caminhada ministerial. Eu conheço pessoas de todos os tipos. Pessoas que, durante todos esses anos, se conservaram íntegras, obedientes, fiéis a Deus, e que a vida delas vale a pena ser imitada. Mas também conheço pessoas que começaram bem a sua jornada, tinham tudo para dar certo, mas no decorrer dela, Satanás foi enchendo os seus corações e tais pessoas experimentaram a destruição. Então é importante você tomar como exemplo tudo que você vê e tudo que você lê na Bíblia Sagrada e ver o que vale a pena você realmente viver. E eu entendo que nós precisamos permitir o Espírito Santo de Deus encher o nosso coração. Pedro disse para Ananias, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Está claro isso aqui, ó, no versículo de número 3. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti. Lá no finalzinho do versículo 4 ele diz, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. E aí qual foi o resultado, gente? Olha o que diz o versículo 6. Aliás, 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Presta bem atenção. Ei, presta bem atenção nisso que eu vou lhe dizer agora. Naquela igreja santa, fervorosa e cheia do Espírito, não cabia o Espírito Santo e um Ananias mentiroso, pecador e que queria trazer corrupção, hipocrisia e falsidade para dentro da igreja. Num lugar de santidade, não cabe o Espírito Santo e pecadores que querem comprometer o Evangelho e o reino de Deus e a santidade, a graça de Deus que está naquele lugar. Nos Salmos, a Bíblia diz que os mentirosos, eles não habitarão para sempre na casa do Senhor, ou seja, no reino de Deus, na presença de Deus. Longe de mim, longe de você, sermos retirados desse reino, como Jesus diz, todo ramo em mim que não dá fruto, Ele corta. Ele corta. Eu sou a videira, Cristo diz. Vocês são os ramos, as varas. Todo ramo que não dá fruto, Ele corta. Longe de nós isso. Mas não cabia naquela igreja santa, cheia do Espírito Santo, de fervor. Não cabia o Espírito Santo, a santidade e um Ananias que queria corromper aquele ambiente, sendo usado pelo diabo. É um cuidado muito grande que nós temos que ter para não comprometermos a santidade, a integridade do reino de Deus, da obra do Senhor. A justiça de Deus foi feita diante daquela igreja, diante daquela congregação. Todos viram diante dos seus olhos o fim daquele que pratica a infidelidade. E diz a Bíblia que sobre eles veio grande temor. E não é só a infidelidade no que diz respeito à nossa vida financeira com Deus, mas a infidelidade a tudo. É claro que Deus não vai sair tirando a vida de pessoas, permitindo que pessoas se vão, como aconteceu com Ananias. Senão aos montes iriam cair pessoas dentro das congregações mortas. Mas Deus deixou claro ali que Ele reprova completamente nós não servirmos a Ele com o coração inteiro. Assim como Ananias, ele pegou parte da herdade, da herança, do preço e deu para a igreja, a outra parte ficou com ele, assim estava o coração dele. Uma parte queria alguma coisa com Deus, a outra parte não queria. Cuidado para você não pegar esse caminho jamais. Não pode uma parte sua, quero estar na igreja, mas outra parte minha, eu quero estar no mundo. Uma parte minha quer tomar a Santa Ceia, mas a outra parte minha quer beber a bebida alcoólica.
Uma parte minha quer louvar a Deus nos cultos, cantando glória, glória, aleluia. E a outra parte minha quer cantar as canções do mundo, glorificando e exaltando o diabo. Você tem que servir a Deus de coração inteiro. A palavra de Deus diz que nós temos que buscá-lo com todo o nosso coração. E assim Ele se deixará achar. A morte de Ananias foi instantânea. Diante dos olhos, diz ali, versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Quando ele ouviu as palavras de Pedro, sementeou ao Espírito Santo, ele caiu morto. Mas será que ele não ouviu outras palavras antes? Será que ele não ouviu outras palavras antes, Ananias? Meu Deus do céu. Você tem ouvido a palavra de Deus. Dê ouvidos ao Senhor sempre, enquanto é tempo. Isso aqui é mais uma advertência do Senhor nessa jornada Atos dos Apóstolos para a nossa vida. Envie esse vídeo para alguém que está ouvindo a Deus, ou que Deus quer falar com ela enquanto é tempo. Está pegando o caminho da bebida, das drogas, do adultério. Ei você irmão, ei você irmã que está firme no Senhor, mas que está sofrendo uma tentação de adultério, prostituição, vícios, seja lá qual for. Ouça o Senhor enquanto é tempo. Ouça o Senhor enquanto é tempo. Que o Espírito Santo encha o teu coração. Pai, esta é a minha oração. Em mais esse dia da jornada Atos dos Apóstolos. Que ao invés de Satanás encher o coração dessas pessoas, que seja o Espírito Santo que enche os seus corações. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo o demônio, todo o espírito de Satanás que está tentando encher o coração dessa pessoa. Eu digo, saia em nome de Jesus. Que venha sobre ti, que venha sobre nós. A glória do Senhor, o Espírito eterno do nosso Deus nos enche. Que nós sejamos cheios da sua graça, cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Escreve aí nos comentários. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa o seu like, que é muito importante, o seu joinha. Vamos continuar espalhando. A jornada, gente, continua. E eu estou pedindo às pessoas, tira um print da tela e, se você puder, tira um selfie. De repente você está acompanhando a sua televisão, pega um aparelho celular e outro, tira uma selfie você acompanhando. Me marca lá no Instagram, @PRVitorHugoOficial. Você pega essa foto, vai lá no Stories e me marca no Instagram, tá bom? Se você não sabe marcar, pede alguém para te ensinar, porque eu quero divulgar mais ainda essa jornada Atos dos Apóstolos. Até amanhã, às 6 horas. Fiquem com Deus.